Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Dani Maia e nós estaremos aqui nessa caminhada sociológica conhecendo alguns temas, algumas discussões que são tão importantes para vocês, para a formação e para o desenvolvimento de vocês como seres humanos, tá certo? Vamos ao quadro para a gente conhecer um pouquinho dos conteúdos da aula de hoje? Vamos lá, vamos para o quadro? Olha só, hoje a gente vai falar, a gente está dando início aqui na primeira aula sobre racismo. E a gente vai tentar trabalhar, entender, tentar compreender como que o contexto que surgiu, o racismo. Então, essa é a primeira aula, a gente vai ter aí, nós vamos ter algumas aulas para frente, dentro dessa temática de racismo. Então, hoje, nós vamos falar sobre a colonização na América, como é que decorreu e qual é o impacto dessa colonização nos dias de hoje, E vamos falar também sobre etnocentrismo, tá certo? Que é um conceito extremamente importante, que vocês aí, alunos do sexto ano, precisam conhecer, tá? Até porque vocês vão ver isso não só na escola, mas vocês vão entender que existe muita gente etnocêntrica no meio de vocês, E é uma forma da gente conhecer para também se policiar, para a gente não reproduzir esse tipo de visão etnocêntrica. Professora, que nome estranho. Pois é, mas vocês vão conhecer já o que é isso, Então, essa imagem aqui, ela está meio distorcida, mas aqui representa colonizadores e aqui representam os nativos, Como que foi aí, como que ocorreu o processo de colonização na América, A América corresponde aí Brasil, Peru, enfim. Então, a América, como que decorreu, como que foi, como que ocorreu essa colonização na América? Bom, a gente sabe que essa colonização, ela não foi uma colonização amigável, Os colonizadores não chegaram aqui aceitando todo mundo do jeito que era, a sua cultura, a sua religião, Não foi uma coisa simpática, Não foi bem assim, Então, foi algo que realmente teve aí uma grande não aceitação do que existia aqui, Como se eles estavam trazendo toda uma civilização, até porque essa ideia de civilização, gente, ela já é preconceituosa. Quando eu falo, uma pessoa é civilizada e a outra não é civilizada. A partir de qual padrão você está falando que uma pessoa é civilizada e a outra não é, Padrões seus, padrões da onde? Padrão de qual cultura, de qual sociedade, Mas vamos lá para o quadro, para a gente continuar, para a gente não perder o foco. Então, como é que ocorreu essa colonização na América? Vocês aí do sexto ano, com certeza o professor de História já falou para vocês um pouquinho sobre isso, Então, olha só, a partir do século XV, os europeus lançaram-se à exploração do mundo. Então, a partir do século XV, houve essa grande exploração pelo mundo, tá? No período das grandes navegações, olha aqui, ó. As grandes navegações, elas ocorreram a partir do século XV, As descobertas, elas surgiram a partir daí. Então, olha só, nessa época, as diferenças entre os grupos humanos com base no fenótipo, e o que é fenótipo? É um conceito da biologia que define o conjunto de características físicas de um ser vivo. Então, as diferenças, nessa época aí, no século XV, as diferenças entre os grupos humanos, associadas aos interesses econômicos e políticos das elites das metrópoles, serviram também como critério para justificar a exploração das populações nativas da Ásia, da África, da Oceania e das Américas, O Brasil está aqui, ó, das Américas, pelos povos colonizadores europeus. Quem eram esses povos colonizadores europeus? Eram os espanhóis, os ingleses, os franceses, os portugueses e outros, Então, cada um desses continentes aqui,
eles foram explorados por um desses aqui, né? Ou espanhóis, ou ingleses, franceses, portugueses, né? Aqui no nosso Brasil foi predominantemente os portugueses, né? Mas também teve ali os espanhóis. Então, gente, olha só que interessante. A partir do século XV, os europeus lançam aí a explorar o mundo, né? E eles conheciam esse mundo, tá? Esse mundo não era tão misterioso assim para eles, não. Eles sabiam que quando eles chegassem, né, vamos supor, aqui na América, né, aqui no nosso Brasil, eles chegariam aqui, eles já tinham interesses econômicos sobre a América, sobre o lugar onde a gente está. Então, não era tão misterioso assim esse mundo, né? Ele era um mundo, sim, já premeditado, que eles já sabiam mais ou menos que eles iam encontrar aqui. E o que isso, né? Eles já tinham intenção de explorar esse lugar, no caso aqui, eu vou centrar a nossa conversa para o Brasil, né? Eles tinham interesses em explorar as Américas economicamente. E para isso eles usavam um argumento, características fenótipas. Volta lá para o quadro para a gente ver. Esse argumento era o quê? O conjunto de características físicas de um ser vivo. Então, o argumento para explorar as pessoas que estavam aqui era nada mais, nada menos do que as características físicas. Vocês estão entendendo o quanto que isso é forte e o quanto que ainda essa visão ela é predominante na sociedade? Então, as diferenças entre nós, entre os europeus, entre os nativos, entre os negros, e aqui eu estou falando nativo, são os indígenas, e esse nome foi o nome que os colonizadores deram, serviram como base para explorar essas pessoas, ou seja, eles já vinham com o interesse de explorar a população que estava aqui, a população que é dona desse território, né? E trouxeram aí os negros também como mão de obra, aqui ó, passaram pela África, ó, e já trouxeram, a maioria, né, já trouxeram os negros também para servir de mão de obra escrava aqui no nosso país, tá? Então, a característica fenótipa, gente, é meio estranho a gente falar isso, mas é verdade, ela era um argumento para explorar o outro. Ela era um argumento de superioridade, tá? Eu sou superior a você porque eu sou branco, então eu vou te explorar. Mas por que você vai me explorar? Porque eu sou branco. Mas por que você vai me explorar? Porque eu tenho hábitos assim, porque eu tenho uma religião assim, e eu vou te explorar, porque essa tua religião aí é inferior à minha, porque essa tua cor aí é inferior à minha, porque você não sabe, você não tem cultura, você é inferior, então eu vou te explorar, você vai trabalhar para mim. Do jeito que eu quero, você vai fazer, não vai falar nada, vai aceitar essa exploração, senão eu te mato. Era isso. O argumento era, por que que eu devo fazer isso? Por que que eu devo aceitar trabalhar para você? Sobre regime de exploração, porque eu vou te matar. Foram isso que a maioria dos colonizadores fizeram com os indígenas, fizeram com os escravos, né, com os negros, na verdade, que vieram para servir de mão de obra escrava. O argumento é, se você não fizer o que eu quero, você vai morrer. E foi isso que aconteceu, né, gente? A gente tinha uma população indígena enorme e hoje a gente tem uma população indígena muito pequena mesmo, com um território extremamente devastado. Então, quando a gente olha para a sociedade de hoje e a gente age com preconceito, a gente está ainda olhando com um olhar de colonizador para essas populações. E que, na verdade, né, o Brasil ele é formado por essa tríplice que é português, indígena, né, e os negros. Querendo ou não, em uma árvore genealógica nossa, tem algum desses aí, ou tem os três de uma vez só, né? Então, quando você reproduz o preconceito, você está reproduzindo essa visão do colonizador que não foi quebrada, infelizmente, né? A gente vê isso na sociedade. Então, nesse contexto, as diferenças físicas foram utilizadas como rótulo qualificativo, indicativo e suposição de superioridade. É aquilo que eu falei. Por que você vai me explorar? Porque você não é civilizado, você é selvagem. Gente, só tinha um modo de viver diferente do europeu.
Quando eles chegaram aqui, tudo tinha nome. A gente tinha identidade, a gente tinha comida, a gente tinha tudo que a gente precisava. A natureza, né? A gente já tinha criado a nossa identidade toda. Mas essa visão de superioridade foi o quê? Diferenciando colonizadores e colonizados sobre a premissa do etnocentrismo. Olha aí, chegamos no etnocentrismo. E o que significa ser etnocêntrico, professora? Etnocêntrico, vamos desmembrar a palavra? Ó. Desmembrando a palavra etno, advindo de etnia. Então, etno vem de etnia. E centrismo, que é centro. Encontramos o prefixo, o ato de colocar algo no centro, ou seja, tornar algo fundamental ou principal. Então, quando eu estou sendo etnocêntrico, é quando eu acho que a minha cultura, a minha etnia, ela é superior às demais. É que nem o egocêntrico, né? A pessoa que é egocêntrica, ela tem o ego, ela acha que ela é superior às pessoas. É porque o ego dela, no íntimo dela, ela acha, por algum motivo, ela é superior às pessoas. Ela está no centro e o resto tem que ficar ali, ó. É abaixo dela, né? E é a mesma coisa do etnocêntrico. A diferença é que o etnocentrismo está ligado à etnia, à cultura, né? E a cultura tem a ver com o quê, gente? Com modo de viver, com hábitos, com religião, com modo de agir, com modo de pensar, né? É o ser humano, cada um na sua peculiaridade. Então, o etnocentrismo é quando eu acho que a minha cultura, que o meu hábito, o meu modo de viver é superior do outro. E isso é uma causa das maiores, de vários genocídios. A maioria dos genocídios, eles ocorreram porque as pessoas pensam assim, que são superiores às outras. Então, enxergar o mundo de maneira etnocentrismo significa perceber o mundo, a sua diversidade e as suas peculiaridades apenas com base em uma visão distorcida, por aquilo que você acha que é culturalmente melhor, correto. Então, você ser etnocêntrico, você vê, você acha que o seu modo de viver, o seu modo de agir, de pensar, ele é correto e o resto é todo mundo errado. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, eles chegaram com essa visão etnocêntrica, de achar que aquela cultura da Europa, a cultura branca, aquele modo de se vestir, a religião que eles impuseram aqui para os nativos, porque os nativos, os indígenas, tinham religião, né? Eles tinham religião. Cada um tinha sua crença, o seu modo de ver, o seu modo de agir. E chegaram aqui olhando, meu Deus, está tudo errado, todo mundo é selvagem. Colocaram todo mundo num saco só. Tanto é que colocaram o nome de indígena. E os indígenas, a gente até se habituou com esse nome, né? Os nativos, eles, cada um tinha uma etnia diferente. Tanto é que as etnias, elas têm até, elas falam até línguas diferentes, né, gente? Então, eles olharam para todo mundo, achavam que todo mundo era igual e que tinham que domesticar essas pessoas, porque a cultura da Europa era a cultura correta, a cultura dos brancos era a cultura correta, a religião, a forma de agir, de pensar, os hábitos, tudo era melhor. Eles acharam que era melhor, que era mais correto, e eles chegaram aqui impondo isso. E o argumento foi as características físicas. Chegaram lá na África, fizeram a mesma coisa. Ah, vocês são inferiores porque vocês são negros. E aí a gente vai explorar vocês. Senão o quê? Senão vocês vão morrer. E eram isso, gente. Então, nós precisamos conhecer a história para a gente não repetir essa história, né? Todo momento a gente tem que conhecer. Quando eu olho para a cultura indígena, quando eu olho para os quilombolas, os negros, eu preciso ter um olhar de respeito ao ser humano que está ali, que tem uma vida diferente da minha, que tem uma cultura diferente da minha, e que aquela cultura me faz ser um ser humano. Aquilo ali só me faz ser um ser humano melhor. Porque eu conhecer a cultura diferente só faz com que eu me coloque mais um lugar do outro. E respeite, porque eu não quero ser respeitado, então eu preciso respeitar a cultura do outro, né? Então, a todo momento a gente tem que observar essas reproduções, não aceitar esse tipo de visão, né, de visão
perto da gente, né? A gente tem que respeitar a cultura do outro, o outro do jeito que ele é, os hábitos, né? Sem esse tipo de visão etnocêntrica, achando que só porque a minha cultura é superior, a minha é correta e o do outro é errado, né? Isso não é coisa de humano, né? Isso não é humano, isso não é respeito, isso não condiz com a dignidade mínima de humanidade, né, gente? Então, o respeito, sim, ele tem que predominar em qualquer tipo de relação, tá certo? Vamos ao quadro para a gente dar continuidade? Então, vocês já descobriram aí o que é ser etnocêntrico, né? Então, o etnocentrismo, ele consiste numa visão de mundo que privilegia os hábitos da nossa própria cultura, justamente porque a gente parte deles, né? O que faz com que nós mesmos coloquemos no lugar central e olhemos os outros, o diferente, como ridículo, como inferior, como errado, como pecador, né? Então, essa visão etnocêntrica, ela predominou nessa relação colonizador-colonizado, quando os portugueses chegaram aqui, né, no nosso país e também exploraram outros continentes. Então, ela predominou, né, gente? Por isso que teve muitas mortes. É por isso que teve muitos genocídios, né? Por quê? Porque essa visão aí etnocêntrica, ela prevaleceu nas relações sociais, tá? Então, assim, são as nossas próprias noções de mundo que servem de referência para o que seria uma análise do mundo correta. Isso ocorre na visão etnocêntrica, mas não é verdadeiro, tornando o diferente algo menor, causando estranhamento, preconceito, falsas justificativas de dominação e até mesmo a hostilidade. Então, essa diferença das quais os colonizadores chegaram impondo aqui para os nativos, né? Elas serviram como forma de explorar as pessoas que estavam aqui. E essa não é uma visão correta, não é uma visão verdadeira. Só porque o outro é diferente de mim, isso não quer dizer que ele é inferior, quer dizer que ele é diferente. Assim como eu sou diferente dele. Os hábitos, a cultura, a religião, e nós devemos, né? Nós devemos respeitar o outro dentro da sua particularidade e da sua cultura, do jeito que ele é. Não existe cultura certa ou errada. Não existe o selvagem e o civilizado. Isso são padrões que foram impostos a nós. E a gente, infelizmente, está fazendo o quê? Está quebrando esses padrões ou a gente está reproduzindo? É só olhar hoje. Como que a sociedade brasileira está? Tem muito ou pouco preconceito? O que vocês acham? Tem muito, né, gente? Tem muito preconceito. Preconceito com o indígena, preconceito com os negros, né? Com o que é diferente a mim, com a religião diferente. As religiões afro sofrem preconceito enorme, né? Então, ainda existe uma predominância de uma visão etnocêntrica, aquela visão do colonizador que chegaram aqui no século XV, ainda existe até hoje, né? A gente já está em 2021. E essa visão preconceituosa, racista, né, discriminatória, ainda permanece dentro da nossa sociedade, no nosso cotidiano, né? Infelizmente, tá? Mas a gente deve o quê? A gente deve reconhecer que isso é uma mentira. Isso foi uma visão imposta como motivo para explorar o outro. Gente, isso foi só um argumento para eles explorarem as populações que estavam aqui. E foi um argumento tão feroz, que até hoje essas populações sofrem com esse tipo de discriminação e de preconceito, né? Vamos ao quadro? Então, né, essa visão, ela não é verdade, ela não é verdadeira, tá? A gente não... isso são falsas justificativas para dominar o outro. É uma falsa justificativa. É uma forma só de dizer assim, eu vou argumentar porque eu quero explorar ele, eu quero explorar esse lugar. Eu quero tirar a riqueza desse lugar. E eu vou dizer, eu vou usar as características físicas como motivo para eu explorar. Eu vou agir como se aquilo fosse inferior para explorar. Então, essa visão etnocêntrica é uma visão que predominou quando a gente era colônia. Mas
permanece nos dias de hoje, não é verdade? Permanece sim, permanece nos dias de hoje. E nós devemos entender que isso foi só um argumento para que eles explorassem os nativos, os negros, e infelizmente as pessoas ainda continuam reproduzindo essa visão. Olha o resultado de uma visão etnocêntrica. Um humano fazendo isso com um humano, né? Esse é o resultado de uma visão etnocêntrica. Aqui tem os negros, mas eles faziam isso com os indígenas também. Só não faziam mais porque queriam conhecer as florestas, queriam conhecer as riquezas, para poder explorar e levar para os seus países, né? Essas são as nossas referências bibliográficas. E essa é a primeira aula, viu, galerinha? Dessa nossa discussão sobre o racismo. A gente tem outras aulas sobre isso, tá certo? Eu deixei uma atividade para vocês, espero que vocês realizem. Fiquem bem e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.